1 Reis 18. Segura aí, Isaías. Vê se consegue. 1 Reis 18, é a partir do verso 15, tá, gente? Diz assim, olha: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e os seguiste os Baalins. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas homens. Você pula até agora ao verso 27, tá? Versículo 27 diz assim: ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando e atendendo à necessidade de dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até derramarem o seu sangue. Agora você vai até o versículo, pula para o versículo 38. Então caiu o fausto, e a lenha e as pedras, e a terra ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram de rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram a mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro, de ali os matou. Amém, queridos? Nós não fizemos uma leitura continuada, porque nessa noite a gente não quer abordar uma análise textual, ou seja, o que verdadeiramente só está acontecendo aqui, mas procurar entender o porquê que isso, essa certeza que você já ouviu várias vezes, mas o que Deus quer é que nós tenhamos uma visão nova, uma visão diferente do que está acontecendo aqui. Então, quando a gente vai fazer um sermão em que a gente não vai examinar o versículo por versículo, a gente faz dessa forma. A gente destaca os pontos principais a fim de avaliar o que está acontecendo aqui. Ora, o que leva um homem ou uma mulher de Deus, e eu tenho certeza também que aqui tem homens e mulheres de Deus, a aceitar desafios. E aceitar desafios em que provavelmente você sairia derrotado, ou você já entra em condições desfavoráveis, porque aparentemente a força do teu adversário é maior do que a tua. Ou seja, o que leva esse homem de Deus a defrontar com 850 profetas, 400 do poste ídolo e 450? O que leva um homem, a ter esse desafio e a encarar esse desafio? Enquanto você pensa com o que você faria nisso, ou se você já passou por uma fase em que você teve que encarar também uma situação difícil, em que você estava, vamos dizer assim também, em desvantagem numérica, ou qualitativa ou quantitativa, e qual era o contexto do que você estava vivendo, e talvez as acusações da alma, da mente fossem tão fortes, que você se sentiu realmente acuado, você vai sendo acuado, mas quando você não tem para onde correr, o que é que você tem que fazer? Enfrentar o problema. Tem horas que não dá para recuar, e tem horas que você tem que encarar o desafio. É esse enfoque que a gente quer dar nessa noite.
Não somente a resposta de Deus ao profeta, as respostas que Deus vai te dar à tua vida, mas enquanto você fica pensando o que leva um homem de Deus, a gente não vai responder agora. A gente vai contextualizar esse sermão para que você entenda o contexto histórico, cultural da época, para a gente poder absorver uma verdade qualitativa para os nossos dias de hoje, que essa mensagem é uma palavra que Deus nos revelou essa semana, que serviria para que essa igreja, ela também estivesse assim, olha, nós estamos em um momento, vamos dizer aqui, de conflito em Israel, de conflito, no momento de tomar decisões. E eu creio que nossa igreja está nesse passo, e creio que no reino espiritual dos corações, e a obra é do Espírito Santo, e eu confio poderosamente no mover dessa pessoa especial que é o Espírito de Deus, que trabalha de forma pessoal. Nesse momento, o reino se encontra dividido, mas Israel nem sempre foi um reino. Israel nem sempre foi um reino unido. E esse Reino Unido, ele ficou cerca de 120 anos. Todos sabem aqui que o Reino Unido foi na pessoa de Salomão, o reino foi rachado. Por que um reino é dividido? Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio 17, que Deus nunca é pego de surpresa, amém? Deus sabe o presente, o passado e o futuro. Ele sabe onde vai. Deus vai. Deuteronômio 17, do 14 a 20. Olha, gente, isso aqui foi profetizado na época de Moisés. Então, para um tempo futuro, de que haveria um determinado tempo em que Israel pediria um rei como as outras nações. E isso ele deveria evitar multiplicar riquezas, mulheres e cavalos. A gente vai entender o que significa, mas ele deveria fazer algo. Isso era o que ele não devia fazer. Mas o que o rei deveria fazer? Ter um translado da lei, ou seja, cumprir esse mandamento. Se um rei precisa cumprir esse mandamento, nós também precisamos, amém? Que é o quê? Ter uma cópia da lei e ler essa lei todos os dias. Então, quantos têm a cópia da lei aí na mão? Você pode levantar a cópia da sua lei? Meditando nela todos os dias conforme o rei tinha que fazer. O rei não fez isso, teve um rei que não fez isso e acabou mal. Quem foi esse rei? Eu espero que após essa mensagem nós sejamos cristãos melhores e que, se possível for, cada um esteja de bem com a vida, porque somos tratados pelo poder da sua palavra. Então, a importância de se guardar a palavra. Então, em determinado tempo, Salomão foi esse rei em que Deus abençoou de tal maneira que ele multiplicou sim para si. Ele tinha muito, mas o problema é aonde fica o coração do homem. A palavra de Deus diz que Salomão excedeu, lá no capítulo 10 de 1 Reis 23, assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza quanto em sabedoria. Só que Salomão, ele começou a multiplicar aquilo que não devia multiplicar. Multiplicou riquezas. Tinha tanto ouro na época de Salomão, que o ouro se tornou uma coisa comum. A prata era considerada, tinha mais prata do que pedras. Era algo mais comum do que pedra. E ele também multiplicou para si cavalos. A palavra de Deus falou, não volta para o Egito para não multiplicar cavalos para si. Ele foi lá no Egito, pegou 12.000 cavalos do Egito, e aí ele começou a se desviar dos caminhos do Senhor. Mas ele era filho de Davi, a quem Deus amou. Você é amado por Deus? Se você é amado por Deus, olha o que Deus faz a quem ele ama os teus filhos por amor a você. E se ele tem uma aliança contigo, vai cuidar dos teus filhos, vai cuidar da tua casa, vai cuidar do teu lar, vai cuidar da sua vida. Então Salomão, apesar de cometer esses erros, esses pecados, o reino não seria dividido no seu reinado por amor a Davi. E Salomão começou a multiplicar também mulheres. Multiplicou tanto que no final de sua vida ele teve quantas?
700 esposas e 300 concubinas. Multiplicou demais, não multiplicou? Acho que ele exagerou nisso aí. Ele foi sendo objeto daquilo. Ó. Tem coisas que quando a Bíblia manda, a gente gosta de obedecer. Mas tem coisas que a Bíblia manda, a gente não gosta de obedecer. Por exemplo, crescei e multiplicai-vos. O homem gostou. Cresceu e multiplicou rapidamente, não foi? Sabe quantos filhos Adão teve? A tradição judaica diz 54 filhos. Né? Acabe, outros reis, teve 70 filhos, porque naquela época os homens tinham muitas mulheres. Então essa obediência aí, que a carne gosta, para o homem é fácil cumprir, não é? Crescer e multiplicar. Hoje, a geração de hoje não quer nem crescer, quer multiplicar antes de crescer. A gente vê aí os adolescentes querendo já multiplicar e nem cresceram e nem têm condições e já querem multiplicar, não é verdade? Então, mas quando Deus fala assim, olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, aí já houve a cobiça. Já era fácil obedecer nessa área? Não, mas a tua vitória está em obedecer aos mandamentos do Senhor. Esse rei seria bem sucedido se guardasse os mandamentos. A palavra de Deus diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será meu Pai. Viremos, faremos morada nele e nos manifestaremos a ele e faremos tudo por ele. Olha como é bom guardar. Por que é alma complicada aqui? Tem alguém que não tem uma alma complicada? Todos nós temos. É hoje o dia de descomplicar um pouco essa alma. Amém, querido? A gente já sair daqui hoje um pouco melhor na nossa alma. Que coisa maravilhosa. Mas o rei foi dividido por causa dos pecados de Salomão. Mas Deus fala o pão. E aí quando Roboão toma posse, o reino é dividido. Isso é para vocês entenderem o que a vida de... Por exemplo, o homem de Deus aparece em Elias, e a gente... De onde apareceu Elias? Já aparece lá no capítulo 17. E de uma hora para outra ele já começa a proclamar contra reis e rainhas ímpios e maus. Mas existe esse contexto desse reino dividido. Por que que o reino do norte estava mal e houve necessidade de um profeta de Deus ser levantado para, num tempo de conflito, um arauto de Deus ser levantado? Porque Jeroboão, o rei que ficou com o reino do norte, foi lá o profeta Aías e chegou e rasgou o seu manto em 12 partes. Ele guardou uma tribo para Davi, na verdade a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E assim o reino estava dividido. De Deus, uma proposta da seguinte maneira: Jeroboão, você vai ficar com o reino do norte. E se você andar nos caminhos de Davi, eu também te farei uma casa maravilhosa, serei contigo. Então Deus dá oportunidade a todos de ser uma boa pessoa. Deus dá oportunidade a todos de ser bom no seu trabalho. Deus dá oportunidade a todos de se render ao senhorio de Deus e de nós sermos pessoas melhores do que nós estamos sendo. Nós podemos ser melhor. Nós podemos parar de ter maus pensamentos, de se comportar mal e de nos render a Deus e de termos uma rendição completa ao Senhor. Só que Jeroboão escutou isso. E o que Jeroboão faz? Vai ser um rei bom ou um rei mau? Ele vai optar pelo mau caminho. Ele vai instituir uma religião nova, uma religião pagã. Ele vai criar dias santos que não existia no calendário de Israel. Como sacerdote do Reino do Sul, agora ele chama qualquer um para ser sacerdote. E aí começa a idolatria a entrar dentro do Reino do Norte. E ele... Abre só a tua Bíblia lá em 1 Reis 13:33. Mesmo sendo advertido por vários profetas, ele fez isso aqui, ó. Depois destas coisas, Jeroboão construía Jeroboão para destruí-la.
Gente, na antiga aliança havia uma forma de você ser sacerdote. Na nova aliança há uma nova forma de você ter um limpo. Esse gerou e começa a consagrar sacerdote quem bem ele queria para sacrificar nos lugares altos, esquecendo que os levitas é que seriam sacerdotes. Na nova aliança, Efésios 4:11 diz que o exercício ministerial é um chamado que Deus nos chamou para apóstolos, pastores, profetas, mestres e evangelistas. Então isso é um chamado de Deus para a vida de cada um de nós, e aqueles que recebem do Senhor têm correndo o caminho do Senhor. E aí, no tempo de Acabe, em que Elias vai lá desafiar Acabe, ele já está com o culto a Baal institucionalizado. Israel, que deveria adorar ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, está adorando a Baal, porque tudo começou lá no início com Jeroboão. As coisas, quando começam erradas, não vão terminar bem, vai. Se a coisa começa mal, o que Deus tem estabelecido para você, você crê que é o melhor? Amém? Ao fazer essa religião nova, ele também cria uma adoração a imagens, idolatrias, escultura, e vai se desviando do inicial. Agora que a gente se situou um pouco desse contexto, volto a tantos aqui, África e tudo. Você aceitaria esse desafio lá na terra deles? O Monte Carmelo era a terra do inimigo. Quantos aceitariam? Tem crente que quando lê já na China, né? Que se ela estiver na China não chega em um dia. Tem gente quando lê aqueles caras, só a cara do bruxo já assusta o crente. Mas você enfrentaria 850 bruxos hoje? E colocaria o teu altar. Quem está disposto a acertar o teu altar, a tua vida? Se a tua vida estiver no altar de Deus, você pode enfrentar todos os demônios que eles vão cair por terra. Amém, queridos? O momento era decisivo para provar a fé e que só o Senhor é Deus. Se você para hoje chegar assim, olha, eu vou aceitar o desafio e 800 casas de macumba vão fechar, e você começa a se motivar, porque Deus vai me responder. Por quê? Porque você sabe também que Elias falou assim, olha, em cujo Deus perante a face eu estou. Então quantos nessa noite pode dizer assim, olha, eu posso ir enfrentar, beleza, na cabeça de serpentes, escorpiões e nada me fará dano algum. Eu aceito o desafio contra esses bruxos, amém? Se você se revestir dessa glória, desse poder, e tiver essa consciência, eu me afastar dos caminhos do Senhor, não estarei nem para a direita nem para a esquerda, mas olhando para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, Ele me guiará e me vai aceitar o desafio. Se você chegar e falar assim, poxa, se eu for o instrumento de Deus para fechar 850 terreiros da Bahia, eu vou lá, sem medo, amém, queridos? Só tem grandes vitórias quem sabe Deus e profetizar que não haveria chuvas. Gente, ele havia chegado no capítulo 17, Elias já chega no cenário assim, ó, desafiando o Deus Baal. No capítulo 17, logo no início, ele já chega. Olha como é que aparece um grande homem de Deus, do nada. Não fala de histórico dele do nada. A Bíblia já chega falando, e Elias o Tesbitas. É assim que Deus vai fazer na tua vida. Do nada ele vai começar a te exaltar. Do nada o teu nome vai começar a aparecer. Do nada você vai começar a repreender os grandes. Do nada é que Deus vai te fortalecer. Aqueles que não dá nada por você, Deus pode te fazer grande nessa terra. Elias não tinha nem veste para estar diante de reis. Ele não tinha nenhuma condição cultural para estar diante dos reis. Mas quem está diante da face dos reis, do Senhor dos senhores, aceita todo e qualquer desafio. Não fica prostrado diante
de uma situação de risco, de uma situação de um grave problema. O problema era mas era a oportunidade de você ser um servo, uma serva de Deus. É uma oportunidade de proclamar e exaltar o nome de Jesus. Você só vai ser movido a fazer a obra como se fosse um Sansão, quando é ferido na sua própria carne. Sansão que era assim, né? Mas nós não, temos que ser impelidos a fazer a obra. Por quê? Porque já os moradores de Gileade disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva, segundo a minha palavra. Deus tem te chamado para ser ousado e para crer que neste Deus, que quando estamos na face dele, somos direcionados. Ele já chega dizendo assim: olha, não vai chover durante esses anos. E choveu. Baal significa dono, senhor, aquele que dá a fertilidade. E para tornar, já chegou derrubando Baal, já foi logo de sopetão, para mostrar que os deuses deste mundo não são a grande luta que se faz os grandes homens e as grandes mulheres. Não é tempo de recuar, é tempo de avançar, de ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Amém, querido? Israel não experimentaria talvez um avivamento ali em que alguns se convertessem. Se você não aceitar o desafio que é proposto na tua vida, é cobrado de você. Poucas pessoas recebem o privilégio de participar de momentos como este. Ora, momentos como a vida de Moisés, os milagres que Moisés fez, aconteceu toda hora. Só existem, gente, 4 momentos na história humana como esse que Elias ia participar. A época de Moisés, a época de Jesus Cristo, a grande tribulação e o tempo de Elias. Só viver, porque é único, ele deixou para nós realizarmos as mesmas obras que ele realizou naquela época. A igreja fez isso durante esses 2000 anos? Você como igreja, usando a sua vida e na vida de outros. Quantos tempos de crente vivo você vai ter aqui na terra como ser humano? Com saúde, com força para fazer algo. Está aproveitando esse tempo para fazer o melhor para Deus? O melhor para Deus? Você está aproveitando os teus melhores anos da tua vida? São um pouco para fazer melhor. Eu posso aproveitar o meu tempo de vida para ser um Elias, um Tesbita, um Eliseu, um grande homem, uma grande mulher, e de fazer no meu trabalho. Vão me olhar agora e vão saber que eu sou diferente, que eu estou cheio do poder e da glória de Deus em minha vida, porque agora eu resolvi não mais cochear em 2 pensamentos. Não terá mais 2 pensamentos. Deus, quantos? Elias, quando foi lá para o desafio, ele chegou: até quando cochearei entre 2 pensamentos? Se Baal é Deus, adore a Baal, mas se é Deus, adore a Deus. O povo não deu resposta na hora, só deu resposta depois do sacrifício. Quanto daqui nessa noite pode dar respostas a Deus antes que o fogo caia? Antes que o fogo caia, quantos já podem optar por Deus e rejeitar o mundo e rejeitar Baal? Aceitar Baal é cogitar nas coisas do mundo, é viver de bem com as coisas que o mundo pode lhe dar, é ter os planos do mundo também. Aquilo que nós falamos aqui, vamos falar nessa noite. Eu falei do plano A, do plano B, a Rosa ficou assim abismada. Paulo, nós temos o plano B. Se Deus for, Deus vai ter que jogar muita boia para os crentes não se afogar. Ela ficou falando no culto de segunda, né? Deus tem que vir com um caminhão de boia, porque os crentes não querem mergulhar no profundo de Deus, mas querem ficar com os pés firmados, aonde ele pode confiar em si mesmo. Quantos querem deixar de confiar em si mesmo e confiar no eterno? E saber que ele tem o de não é capaz de eu é que posso fazer na tua vida se houver uma rendição plena e completa. E Deus fala assim: por que cochear entre 2 pensamentos? Olha, gente,
ele profetizou lá os 3 anos de seca, não profetizou? O que ele fez nesses 3 anos de seca? Ele fugiu para um córregozinho escondido lá perto lá das Campinas do Jordão e ficou escondido. Aí o que aconteceu? E que anos eu vou te sustentar durante esse período de seca, Elias? Você pode ser um homem e mulher de Deus. Deixa a verdade de Deus na tua boca. Não tenta agradar a homens, mas deixa a verdade. Elias, dito que da forma natural, você só vai experimentar o que você é capaz de alcançar. Mas se você quiser confiar no Deus, então Deus vai cuidar de você. Olha os mistérios de Deus. Quem Deus vai levantar para cuidar e sustentar de... Você tem confiado em quê? A gente tem confiado no nosso plano. Tem pessoas, a Rosa falou assim, nós temos que acreditar no poderoso de Jacó. E o plano alfa e o ômega, amém? O plano na nossa vida é ter Jesus Cristo. É ter Jesus. Tendo Jesus, está tudo bem. Amém, queridos? Esse foi um dos motivos que Eli aceitou o desafio. O que ela fala? Como é que eu vou te alimentar, profeta? Eu estou com minha última refeição aqui. Você tem certeza que a recompensa vem do Senhor? A rainha de Sabá, ela foi lá ver as riquezas de Salomão. E ela levou o quê? Mais riquezas ainda. Bem onde você... Jesus precisa de alguma coisa de nós? Não. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Salomão também era. Mas Salomão recebeu. Aquele que recebe o melhor de você, ele vai te recompensar infinitamente mais do que você pede, do que você pensa, do que você imagina. O Senhor, o Rei, cursos de milagre, aí Deus vem e te dá o melhor, né? Se você tiver que dar a tua última, dê. O Senhor vai multiplicar, não vai faltar nem farinha e nem azeite na tua botija, na tua panela. Isso eu estou falando no plano material e no que representa. Às vezes o problema é pessoal, aí a pessoa acha assim, hoje a pessoa com problema. Temos que saber respeitar o problema de cada um e saber os limites de cada um. Mas Deus sabe a hora certa de liberar a tua vitória. E quem sabe é chegado o dia da tua vitória. Você está na face de Deus como Elias estava. A tua vitória está em obedecer ao Senhor e aos seus mandamentos. Para a gente já ir para a conclusão dessa mensagem, já para esse caminho de fechamento da mensagem, não fique sem receber o que tem nesse final. Ele diz assim, olha... A importância de se guardar o mandamento. Você viu que o rei tinha que guardar. A Bíblia diz o tempo todo que a bênção está em guardar os mandamentos do Senhor. Aí lá no capítulo 13 de Reis, a Bíblia também fala, eu gosto quando a Bíblia não dá o nome da pessoa. Também. Fala assim, um homem de Deus apareceu e foi repreender o rei Jeroboão. E falou, olha... Este é o sinal de que Deus é contra você. O altar será fendido e as cinzas cairão sobre você. Aí ele, prendam esse homem de Deus. Na hora que ele falou, prendam o homem de Deus, a mão dele ficou seca. E o altar fendeu e as cinzas caíram sobre o rei. Aí ele falou, olha, eu recebi uma ordem de Deus, que era para vir aqui por um caminho, não comer nesse lugar, não beber neste lugar e profetizar contra um rei. Quantos estariam dispostos aqui a encarar um rei e profetizar contra ele e a palavra de Deus se cumprir aos olhos nus? E aí o rei, misericórdia, profeta, que eu volte aqui a estender minha mão. O homem de Deus ainda implora, a mão volta a ficar normal, porque a misericórdia de Deus é estendida para todos. E aí o que acontece? Esse homem de Deus, ele vai direitinho. Ele vai, agora eu vou voltar para a minha terra, vou voltar por um caminho que ninguém vai saber. Rapaz, um tal de um profeta velho descobriu que o homem de Deus andou por ali. E aí o que fez esse profeta velho? Aonde está esse homem de Deus? Ele foi por esse caminho, assim, assim. O profeta velho foi lá, poxa, homem de Deus... Eu também sou profeta de Deus como você.
e eu vim aqui para que você vá comer na minha casa. Não, eu não posso ir comer na tua casa, porque Deus falou para mim que ainda que eu viesse por aqui, eu não comesse e nem bebesse nada aqui e voltasse por outro caminho. Mas o que aquele profeta falou? Olha, rapaz, um anjo me apareceu e disse que é para você ir lá em casa comer comigo. Aí ele, sim, tá bom, se o anjo apareceu, eu vou lá e vou comer contigo. O profeta velho falou para o homem de Deus. Aí chegou lá, ele comendo com o homem de Deus. Ele, homem de Deus, quem mandou tu vir comer comigo? Agora tu vai morrer, porque o profeta velho mentiu para o homem de Deus. E aí o homem de Deus foi embora. E o que aconteceu com ele? Quem conhece a história? Um leão foi lá e comeu o homem, feriu o homem de leão. Aí ficou lá, só deu a bocada, aí ficou olhando para o homem de Deus e para o jumento. Não comeu o jumento, não comeu o homem de Deus, só matou o homem de Deus. Por quê? Olha, o apóstolo Paulo fala, ainda que venha um anjo de Deus e falar uma coisa que esteja contra a palavra, nós não devemos seguir, mas devemos seguir o que manda a palavra de Deus. E olha, aqueles que se propuserem nessa casa, você como servo de Deus, aguardar somente a palavra de Deus, você é uma tremenda afronta para o inferno. O inferno vai ser abalado por causa da tua obediência à palavra de Deus. O inferno vai saber que com você Deus pode envergonhar os demônios. O demônio da confusão, o demônio da mentira, o demônio do medo, da incredulidade, da ansiedade. Todos esses vão cair por terra, porque vai falar assim, olha, eu já fiz a minha escolha, não cochearei mais entre dois pensamentos. Se eu não posso falar assim, eu e minha casa, eu posso decidir por mim. Eu servirei ao meu Deus, e dessa palavra eu não me aparto nem para a direita nem para a esquerda. É uma escolha pessoal minha, é uma escolha pessoal. Quem quiser se apartar, se aparte, mas eu vou ficar enquadrado nessa palavra. Por isso que o inferno pode vir contra mim, contra você, mas se você estiver com a palavra, você está com o Senhor, você é maior do que todos esses que vêm contra você. Amém, queridos? Sabe o que ele chegou e falou? Agora enterra esse homem de Deus. E olha, depois que vocês enterrarem esse homem de Deus, quando eu morrer, me enterrem também. Coloque os meus ossos junto com o do homem de Deus. Homem de Deus segue a palavra de Deus. Aleluias. A importância de se guardar a palavra. A importância de seguir os mandamentos do Senhor Jesus. Quantos querem aqui nessa noite, então, fazer uma rendição? Mas, gente, olha, eu estou falando assim, olha, rendição completa a Deus. Fique pensando se é melhor estar dividido entre Baal e Deus. Baal me dá os prazeres do mundo. Baal me dá os prazeres da carne. Então eu mesmo crente, eu posso, volta e meia, usufruir dos prazeres do mundo, da carne, daquilo que Baal dá, a minha carne gosta. Mas isso vai ser bom para você como um crente, como servo de Deus? Isso é a artimanha do diabo para te ver derrotado. A tua vitória vai ser em rejeitar Baal hoje por completo, amém, querido? Toda obra de Satanás, toda obra de feitiçaria. Isso é a luta da alma, que fica entre a carne e o espírito. É a disputa pela mente e o coração do homem. A tua mente e o teu coração estão sendo disputados por dois seres. Se você se render a Deus, será de Deus. Mas se você se render a Baal, você será um homem derrotado. Quem teve a vitória? Elias ou Acabe? Quem é que morreu? Os 850 profetas ou Elias? Os 850. Mas por quê? Porque só depois que o povo viu que Deus respondeu com fogo o sacrifício e que foi aceito, viram que ali estava um homem de Deus. Seguir um homem de Deus é estar com Deus, amém?
Porque se Deus está com o homem de Deus, aqueles que estão com o homem de Deus também estão com o homem de Deus, que se preocupa com a tua vida pessoal e que quer você uma pessoa melhor e feliz, e que não está satisfeito com os problemas que você está vivendo, mas quer ver você triunfar com Deus. Aleluias! A mudança de ordem hoje, nessa noite, é você esquecer. Quem está disposto a jogar por terra aqui o plano A, B, C, D e ficar com o plano O, B, D, C? Vamos ficar com o plano O, B, D, C? Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que? E aquele que me ama será amado por meu? E eu e meu Pai viremos nele, faremos morada nele, nos manifestaremos a ele e viveremos por ele e faremos tudo por ele. Precisa somente o quê? Guardar os mandamentos do... Você só tem essa promessa. O Pai vem, o Pai e o Filho, esse é meu. Ninguém toca, ninguém pega, esse é meu. Eu compro todo o barulho. Deus está comprando o teu barulho nessa noite, amém? Deus está comprando a tua luta, Deus está comprando o teu desafio. Esse é o momento da tua grande vitória. Esse é o momento de você triunfar diante de uma luta que você estava para te envergonhar, estava para te dar vergonha, mas Deus está falando: eu transformarei essa maldição em bênção e transformarei essa maldição também em dupla honra. Porque eu estou nessa casa para liberar o meu poder, a minha graça sobre todos aqueles que houverem uma rendição completa a mim. Para finalizar, Deus fala assim: olha, até quando você vai cochear em dois pensamentos? Chega, há um momento que você tem que decidir, não dá mais para brincar com Deus. E aí você decide pelo 100. Quantos decidem pelo Senhor dessa noite? Faz um sinal para Ele. Ele pode ver esse sinal nos céus, amém? Ele pode ver esse sinal nos céus. Levante a sua mão, glorifique, exalte ao Deus triuno, invisível, mas real, capaz de liberar a sua glória, a sua Shekinah sobre a tua vida, para despedaçar todo o jugo do diabo. A manifestação de Deus é para que o jugo seja partido, os grilhões sejam quebrados e nenhuma amarra exista mais na tua vida, porque para a liberdade foi que Cristo te comprou. Aleluias! E assim, os homens de Deus aceitam os grandes desafios. Eles vão, passam pela fornalha e não se queimam. Eles vão, são jogados nas covas dos leões e o leão tem que jejuar. Não é? O leão tem que fazer jejum de crente. O leão vai ter que fazer jejum de crente, amém? Ele não vai poder contra você, porque ao teu redor está o leão da tribo de... E esse leão, que é o Satanás, vai ter que ficar sem um leão desdentado. Um leão sem dente, aleluias. Quantos querem a rendição completa? Fica de pé. A gente vai orar para a gente ministrar a nossa ceia, amém? Quantos foram abençoados nessa noite? E a última palavra do Senhor, a última bênção do Senhor se encontra, o endereço é esse, olha, segundo o livro das Crônicas 16:9. Quem gosta de receber a bênção, ainda que seja no final, o texto diz o seguinte: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então os olhos de Deus estão passeando pela terra nesse momento. Especialmente nessa igreja onde essa palavra foi liberada. Porque se a palavra foi liberada nessa noite, é porque Deus tem algo grandioso para você na tua vida. E Ele fala assim: filho meu, filha minha, os meus olhos passeiam. Se você se entregar verdadeiramente a mim, uma rendição completa, os meus olhos passam por a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração. Imagina Deus se manifestando forte na tua vida. É o que se cumpre lá no Novo Testamento, Efésios 6:10. E no demais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor
e na força do seu poder. Sabe por que nós podemos enfrentar os grandes desafios? Porque Deus é imutável, Deus não pode mentir. E é a obediência que vai te conduzir à vitória. E finalmente diz assim em 1 João 5,4: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O ato profético que eu quero fazer com você nessa noite é você colocar a mão no seu coração, né? Aí é onde você está. E isso, gente, é uma decisão pessoal. Acabe viu os milagres e não se rendeu a Deus. Jezabel viu os milagres e não se rendeu ao Deus de Israel. E quando ele chegou lá e profetizou e teve a vitória, ele falou assim: agora vai cair a chuva, que Baal foi incompetente para mandar. Aí mandou o discípulo lá: vê lá se vem chuva. O discípulo foi lá uma vez: não vem chuva. Vê lá se vem chuva. O discípulo foi lá: não vem chuva. Vê lá. Elias já é um camarada de fé, né? Sabe quantas vezes ele mandou? 7 vezes. Vai lá, rapaz, vê se vem chuva. Não vem chuva não, Elias. O máximo que eu vi agora nessas 7ª vez foi uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Essa é a grande chuva que Deus está enviando. Começa assim, um pequeno sinal, mas vai vir grande chuva sobre a tua vida. Chuvas de bênção, chuva de vitória. Aleluias. Coloque sua mão sobre o seu coração. É uma decisão pessoal. Mas quantos puderem falar assim: Senhor, eu me rendo completamente a Ti nesta noite, te pedindo perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, te pedindo porque muitas vezes fiquei cocheando entre 2 pensamentos. Como é que eu podia alcançar a bênção? Através do mundo ou através do Senhor? Mas hoje eu sei que só o Senhor é Deus, só o Senhor tem o melhor para a minha vida, só o Senhor é capaz de estabelecer milagres de ressurreição, milagres de enviar a chuva serôdia no tempo proposto pelo Senhor. Pai, visita então cada lar, cada coração, e no nome poderoso do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo, ó Deus, toda a obra de Satanás nas casas, nas famílias aqui representadas, e nós vamos despedaçando esse jugo de Satanás. Esse laço que o inimigo semeou seja cortado agora e jogado por terra em nome porque não há outro Deus, Pai, além de Ti, que trabalha para aqueles que neles confiam. Nós confiamos em Ti, Senhor, sabendo que a peleja é Tua, e embora o desafio seja grande, nós entendemos que a vitória será maior. Embora pareça que estamos em desvantagem, Senhor, reverte esse quadro nessa noite. Reverte esse quadro, Pai. Traz essa cura, traz esse bálsamo, traz essa libertação, traz, ó Deus, essa restauração de família, de lar. Abençoa cada vida aqui que está presente, no sentido de que sejamos cristãos melhores, movidos e motivados pelo Teu poder, pela Tua palavra, e que estaremos engajados numa grande obra aqui nessa casa, na Marcha Rio de Janeiro que Tu tem levantado, para, ó Deus, para pregar a Tua palavra, o Teu Evangelho, e fazermos uma grande diferença nessa geração. Queremos fazer parte desse momento único aqui na terra, de proclamar, exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, para a liberdade foi que Cristo nos chamou, que estejamos então optando por essa liberdade, que somos do Senhor Jesus Cristo, e que a nossa alma comece a ser descomplicada nessa noite mais um pouco. Trata a nossa alma, os nossos sentimentos, e que sejamos pessoas melhores nessa noite, pelo poder libertador, curador que há em Jesus Cristo. Quantos querem receber essa bênção nessa noite? Diga amém. Amém, amém, glória a Deus, aleluias. Pode sentar, querido, amém. O apóstolo não chegou, né? Vamos ministrar a ceia então. Se um diácono puder avisar, né, as crianças, e vamos chamar nossos pastores aqui, os diáconos à frente, para a gente estar ministrando a nossa ceia. Acho que participam, né? Aqui eu acho que não são não, só a Karine que participa, né?
as crianças também. Mostra-nos a tua face. Participa, tá certo. Amém. Então vamos participar da ceia nesse momento. Enquanto vão chamando as crianças, abre sua Bíblia lá em 1 Coríntios 11. Primeira Epístola aos Coríntios 11. A partir do verso 23. Assentado ainda, você acompanha essa leitura da ceia do Senhor, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, em que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe para juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Então a ceia é um momento, gente, de comunhão, de memorial do que foi a morte do Senhor Jesus Cristo. Você relembra tudo o que Ele fez por você ali na cruz e começa a pedir para você os benefícios da cruz, da salvação. O benefício da salvação significa cura para o teu corpo físico, amém, querido? Libertação de coisas que nós precisamos estar livres. E ele diz, a fim de que ninguém coma e beba indignamente, só tem uma forma de a gente fazer, é confessar os nossos erros, os nossos pecados. Então ninguém deve deixar de participar da ceia por causa de algum pecado. Esse é o momento que você confessa, que se restaura a comunhão com Deus. E a ceia é para todos aqueles que são batizados, né? E que já foram batizados nas águas e que são membros do corpo de Cristo pelo batismo e que fazem parte já da igreja do Senhor Jesus Cristo. E a nossa igreja usa a uva também para as crianças participar, amém, queridos? Então pode ministrar primeiro aí a uva e o pão, né? Ou a uva depois, Sandra? Revela-nos a sua presença, Senhor. Revela-nos a sua glória, Deus. Mostra-nos a tua face, Deus. Revela-nos o teu caminho. Precisamos, Senhor. Novamente estou aqui, Senhor, pois eu preciso de ti totalmente. Novamente estou aqui em tua presença, pois eu preciso de ti desesperadamente. Abraça-me, Senhor, pois eu preciso de ti. Sem a presença de tua glória, não poderei prosseguir. Envolve-me, Senhor, preciso tanto de ti. Sem a presença de tua glória, não poderei prosseguir, Jesus. Ajuda-me, Senhor.
Amém? Todos receberam o pão? Amém? Vamos ficar de pé? Amém. A palavra de Deus diz em Isaías 53, né, que ele foi moído pelas nossas transgressões. Amém? O corpo dele foi moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que trava sobre ele hoje nos traz a paz. Amém? Ele sendo o pão vivo que desceu do céu, né? Como diz os evangelhos. E aqui na palavra de Deus, em 1 Coríntios 11, no versículo 24, diz: e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Farei isso em memória de mim. Nesse momento, né, nós como igreja representamos o corpo de Cristo. Unidos aqui, né, nós começamos esse culto falando de comunhão. E nesta comunhão, né, nesta união que agora nós aqui estamos, o corpo de Cristo está aqui representado. Amém? Cada um aqui tem uma função específica no reino. Cada um aqui tem um papel dentro desse corpo. Amém? Então, nesta comunhão, neste momento de ceia, né, vamos comer o corpo, né, que agora em memória é simbolizado de Jesus Cristo. Vamos comer o pão. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai, que simbolizamos, Senhor, o sacrifício que o Senhor fez naquela cruz, Senhor, o sacrifício que foi por todos nós, Senhor. Nós, como um corpo em Cristo, Pai, aqui reunidos, Pai, queremos estar sempre, Pai, unidos, Pai, juntos, Pai, representando esse corpo aqui na terra, Senhor. Que a Tua presença, Pai, se faça manifesta em cada um aqui, Senhor, simbolizando o corpo de Cristo. E nossas atitudes, e tudo que nós façamos, Senhor, venha representar o Teu corpo, Senhor. Tudo, Senhor, seja, Pai, mediante, Pai, o Teu querer nas nossas vidas, Senhor. E que nossas atitudes cada vez mais venham resplandecer a Tua glória. Usa cada um de nós como um canal de bênção, um instrumento do corpo de Cristo aqui na terra. Em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Pode sentar, você vai receber agora o cálice. Enquanto você recebe aí, pode tocar o pão da vida. Hein, Carleandro, achou? Se achou, libera aí para mim. Continue, né, focado no que o Senhor fez nessa noite por você, está fazendo. Nesse momento de adoração, nosso momento especial da ceia do Senhor Jesus Cristo. Estar fazendo a ceia também é estar debaixo da obediência da palavra do Senhor. Você pode estar usufruindo nesse momento dos benefícios dessa obediência, de relembrar o sacrifício de Cristo e de profetizar que você é um dos crentes que aguarda a vinda do Senhor para te encontrar nos ares como uma noiva comprada, né, remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluias! Porque não há Deus como o nosso Deus, querido. Senhor, o eterno e todo-poderoso, aquele que nos amou primeiro, aquele que olhou para nós e viu em nós necessidade de haver um grande sacrifício a nosso favor. Pai, Tu não negou o Teu próprio Filho, mas antes o entregou, e sobre Ele foi colocado todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, porque Ele deixou a Sua glória, Ele deixou o Seu reino para se fazer homem, e habitou entre nós, não no palácio, Senhor, mas foi humilde em todo tempo, e em todo tempo nos amou. Senhor Jesus, Tu cumpriu todo o plano de salvação escrito pelo Pai, e Tu sabias que não seria fácil, mas Tu cumpriu, Tu nos amou. Por isso, Senhor Deus, Te somos gratos por tudo que Tu fez a nosso favor.
E por mais, Senhor Deus, que venhamos a trabalhar para Ti, Senhor Deus, não vai pagar o preço, porque foi preço de sangue. Foi preço de sangue, sangue do Cordeiro, sangue do Filho de Deus. Senhor, que o Teu sangue continue nos unindo a cada dia, porque foi pelo Teu sangue, Senhor, que fomos limpos. Foi a Tua justiça que foi colocada sobre nós, e hoje o Pai nos olha, mas veio a Tua justiça sobre nossas vidas, e temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, aleluias, e tudo porque Tu nos amou primeiro, Senhor Jesus. Não há como, Senhor Deus, não há palavras para Te agradecer. Mas olha, Senhor, o coração de cada um de nós. Visita-nos, Senhor, neste momento. E quebranta-nos, ó Pai, para que possamos ser filhos e filhas, Senhor, totalmente rendidos a este Teu amor. Sabendo que não há, Senhor, prova maior do que essa que Tu nos deste, dando a Sua própria vida por cada um de nós. Queremos Te dizer nessa noite, Senhor Jesus, nós Te amamos, Senhor, nós Te amamos, Deus, nós Te amamos, ó Filho do Altíssimo, Cordeiro Santo de Deus, nós Te amamos, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua graça, nós precisamos, Senhor, da Tua misericórdia, nós precisamos da Tua força, Senhor Deus, para caminharmos, nós precisamos do Teu poder, através do Teu Espírito em nós, para nos fazer vencedores a cada dia. Não há outro, Senhor Deus, que sacia a nossa alma, senão Tu, Senhor. Não há outro que nos alegra senão Tu, Jesus. Não há outro que satisfaça, que mata a nossa sede, senão a Tua palavra, a Tua presença, a Tua glória manifesta em nossas vidas. Pai, a Ti toda honra. Senhor Jesus, a Ti toda honra, a Ti toda glória. Seja exaltado, Senhor, no meio do Teu povo Te exalta, o Teu povo Te adora, e o Teu povo aguarda com ansiedade a Tua volta, mas nos sustenta, Senhor Deus, nos leva, Senhor Deus, a cada dia a andarmos em vereda de justiça, Senhor Deus, porque primeiro Tu nos amou, e assim seja, Senhor Deus, o Teu poder, o Teu sangue sobre nossas vidas, nos redimindo e nos dando, Senhor Deus, mudando a nossa história, nos dando uma história de vitória. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E assim tomamos esse suco de uva que simboliza o sangue do Cordeiro, o que nos purifica de todo pecado, o sangue que nos limpa, o sangue que nos traz novamente a comunhão com o Pai e nos faz herdeiros do Seu trono. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos. Queridos, vocês podem sentar, e nós vamos fazer agora algo especial pelas nossas crianças, amém? Todo o departamento de crianças aqui na frente, que nós vamos orar para que muitas dessas crianças sejam saradas, curadas, o lar visitado. Olha quantas crianças nós temos aqui hoje. Há crianças precisando de cura nessa noite, aleluias. Há crianças aqui que estão sendo evangelistas. Temos cantina depois da oração. Quem tem criança de colo, os pais podem segurar, no caso a Luciana, a Natália, quiser ficar aqui com as crianças. Quem tem criança de colo, gente, esse é um momento de um grande milagre na vida delas. Quem crê assim? Amém? Tá bonito esse departamento, não tá? Glória a Deus. Tem mais crianças aí? Alguém ficou de fora? Não. Cadê o Mateus? Está aí? Christian está aí? Ali. Amém? Então nós vamos orar por todas as crianças, tá certo? Só que antes de orar, queria que alguém... Os pais vão ungir os filhos, amém? Os pais ou avós. A Neide e a Mariana vai ungir as crianças. Como, Mariana, você pode ungir algumas.
Os pais uns de seus filhos. E a igreja agora vai clamar ao Senhor. Quem? Lógico. A mãe da Karine está aí? Vem orar pela Karine. Igreja, glorifica ao Senhor. Amém? Fique de pé agora, vamos interceder. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós ungimos agora as crianças dessa igreja, os adolescentes, ó Pai, os teus filhinhos aqui, ó Deus queridos, porque a tua palavra diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Nesse momento, Pai, nós queremos abençoar cada criança dessa igreja, que tu visite de uma forma toda especial e poderosa, trazendo cura, ó Pai, para cada uma delas. Retira do meio dessas crianças toda a enfermidade. Nós repreendemos que nenhuma enfermidade chegue no lar delas, mas que sejam alvos do amor de Deus, do carinho de Deus, e de que Deus possa estar visitando também o lar. E ao visitar o lar também os pais sejam alcançados, e os pais também sejam curados, sejam libertos, e as famílias sejam abençoadas. E as famílias sejam abençoadas, e nós repreendemos os espíritos de confusão no meio dos lares, de discórdias, de medo, de ansiedade, de dúvida, de tristeza, e declaramos a vitória na vida de cada um aqui. Abençoamos teus filhinhos, Pai, que sejam cuidados por ti, que tenham uma semana abençoada por ti, uma semana poderosa na tua presença, Senhor. Que haja o sobrenatural de Deus visitando essas crianças. Abençoa ela nas suas escolas, nos seus estudos. Sejam cheias do Espírito Santo. Não há impedimento para uma criança ser cheia do Espírito de Deus. Que a glória do Espírito de Deus possa visitar essas crianças. Visita, ó Deus, de forma especial. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Visita de uma forma especial e poderosa, tratando, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, trazendo a cura do alto dos céus, tratamento, ó Deus, da alma, do corpo, ó Pai, fazendo uma obra poderosa que é a obra do Espírito de Deus, é a obra do Espírito Santo. Haverá uma diferença na vida desses lares, haverá uma diferença na vida dessas crianças. Pai, que tu possa liberar a tua glória sobre a vida de cada uma delas, e tu abençoe poderosamente a mente, o coração, e trata no profundo da alma, Pai, com cada um deles, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. E a igreja que concorda, diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga. Quem já está no MD4, não deixe de fazer o seu MD4. Amém, queridos? Deus operou grandemente nessa noite na sua vida. Amém? E você também foi um instrumento de Deus para abençoar vidas. Você foi intercessor, intercessora nessa noite. Estenda a sua mão. O amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a tua igreja aqui presente, ó Pai, na MASF Rio, esse corpo tão bonito que está formando aqui nessa igreja, ó Pai, e que aguarda a tua vinda, Senhor, naquele grande dia do arrebatamento, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém, glória a Deus.